Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Rafael e hoje abordaremos os capítulos 7 a 9 de Mateus. Em Mateus 7, nós temos a última parte do Sermão do Monte. Jesus criticou a falsa religiosidade legalista, uma espiritualidade que prejudica ao invés de ajudar. Certa vez ouviu de um pregador que Jesus é o caminho, mas tem cristão que é o pedágio. Ao invés de facilitar, complica. Somos chamados a ter uma espiritualidade verdadeira, centrada no relacionamento de proximidade com Deus e o próximo. Uma pessoa com problemas relacionais é uma pessoa com problemas espirituais. Capítulo 7 começa. Verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? É necessário ter uma leitura correta desses versículos. Muita gente pensa que não devemos julgar em hipótese alguma. Esse tipo de entendimento é equivocado. Devemos ter um senso, um critério do que é certo e errado, mas baseado em fatos, não em suspeitas ou preconceitos. O problema é que tem cristão que possui um espírito acusador, que o leva a condenar pessoas. Tem cristão que o Espírito Santo dele não bate com o Espírito Santo do outro. Como assim? Todos nós temos fragilidades, amados, todos nós. A fraqueza do outro pode não ser a nossa, mas você sabe que tem as suas. Eu tenho as minhas. O problema é querer maior rigor para a falha do outro e menor para a nossa. Quando fazemos esse tipo de julgamento, nos colocamos no lugar de Deus, quando na verdade somos todos iguais. Quando o nosso coração está rendido à vontade de Cristo, não nos embaraçamos com as miudezas dessa vida. Antes, queremos agradar aquele que nos chamou e comissionou para que possamos dar muito fruto. Tome cuidado. Observe se você está muito legalista, azedo, crítico em relação a você e aos outros, dando importância exagerada a coisas que não são essenciais. Uma espiritualidade adequada passa por uma visão adequada de si mesmo e um relacionamento adequado com as pessoas. Continuando, verso 6. Não deis o que é sagrado aos cães, nem joguei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Amados, porcos e cães eram animados mal vistos no contexto judaico. Jesus fala para não darmos nada sagrado a pessoas que não querem relacionamento com Deus e fazem questão de se distanciarem do reino. Não adianta ficar perdendo tempo, discutindo, tentando convencer. Não é pelo muito falar que a gente vai chegar a um bom termo. Verso 7. Pedi-vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Então quer dizer que tudo que eu pedi em oração eu vou conquistar. Não é bem assim, né, amados? Você pode estar pensando, então não vale a pena orar. Tem gente que não curte muito, acha um pouco estranho esse negócio de fechar o olho, ficar, enfim. Queridos, Deus tem prazer que o busquemos e estabelecemos uma comunicação, um relacionamento com Ele. Jesus nos orienta a insistir na oração. Escute os verbos: pedi, buscai, batei. Ouça, Deus responde nossas orações, porém, nem sempre será no nosso tempo, da forma e da maneira como nós gostaríamos. Muita gente pensa, orei muito por algo e Deus não me atendeu, não ouviu minha oração. Será que não? Lembre-se, Deus é bom, é Senhor sobre tudo, sabe o que é melhor para seus filhos. Às vezes oramos para que as circunstâncias mudem, mas Deus tem mais interesse que nós mudemos. As circunstâncias podem ser um veículo usado por Deus para o fim desejado. Quando nós oramos, guarde isso, o nosso eu diminui, nos parecemos mais com Deus, enxergamos a vida de outro modo. Ao invés de alimentar o estresse, a ansiedade, entregamos as coisas nas mãos dele. Aprendemos a confiar,
aprendemos a depender, nós temos paz. Pela comunhão com Deus, gerada através da oração, nós encontramos forças para encarar os desafios da fé. E o melhor, Deus tem prazer em nos atender. O próprio Senhor Jesus se afastava constantemente para orar. Para fortalecer o que eu disse, eu vou citar aqui os versos 9 a 11. Vamos lá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Amém. Agora vejamos os versos 13 e 14. Vejamos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. As pessoas preferem projetar seus próprios caminhos. Uma espiritualidade que não quer negar a si mesmo é um caminho largo. É fácil se perder entre tantas opções, quando apenas um único caminho nos leva a Deus, a saber, Jesus Cristo. O caminho estreito envolve um estilo de vida separado do mundo. Nos leva também a decisões difíceis, crucificar a carne e suas vontades. Quando somos confrontados com a realidade de seguir Jesus, muitas pessoas, apesar de apreciá-lo, percebem que há outros deuses interiores e não abrem mão para servi-lo. Eu te pergunto, como está sua vida? Como está seu coração? O tema central aqui é viver uma vida com Cristo, não viver de aparências, como o politicamente correto dos nossos dias para inglês ver. Jesus disse que uma árvore boa dá bons frutos e a ruim dá frutos ruins. Que tipo de fruto estamos apresentando? O que tem saído de nossa boca, o que tem permeado nossos pensamentos, no que os nossos olhos estão fixados? Isso é tão sério que Jesus, no verso 21, diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Somos verdadeiramente de Deus se vivermos na prática. Seguir a Jesus não é uma religião, não é sobre ser evangélico, católico, espírita, mas sim fazer a vontade de Deus. Acontece que as pessoas se prendem a rótulos e pensam que suas obras de justiça, seus conceitos, as habilitam a entrar nos céus, quando apenas um coração entregue a Cristo é a única condição necessária. Versos 22 e 23 temos: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não temos profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Vemos aqui gente capaz de expulsar demônios, fazer coisas extraordinárias. Tudo isso não garante que elas sejam de Deus. Falar bonito, ter certo tipo de conduta, usar determinadas roupas, são apenas demonstrações exteriores. Mateus 8, versos 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esses herdeiros são os descendentes dos patriarcas, gente do povo de Israel que conhecia a lei, os profetas, e apesar de terem Abraão por pai, não enxergaram a Cristo, por estarem presos em sua religiosidade. Mateus 21, 43, Jesus diz, por isso vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Queridos, creio que o céu será um lugar de muitas surpresas. Jesus disse que publicanos e prostitutas, que eram considerados a escória do povo em Israel, precederão a muitos no reino. Preste atenção, não importa a sua história, o que você fez. Jesus veio para a gente imperfeita, cheio de erros e falhas como eu e como você. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Não é tarde para recomeçar. Entregue-se de coração, entregue tudo a Ele.
Finalizando Mateus 8,9. Jesus escandalizou o ritualismo dos religiosos, toca numa mulher do fluxo de sangue, toca um leproso, não vê problema em se aproximar de um gentio centurião, representante do Império Romano, também cura a filha de Jairo, a sogra de Pedro, vai à região dos Gadarenos, liberta da possessão demoníaca 2 homens agressivos, ordena, o vento e o mar lhe obedecem. Jesus apresenta poder sobre as doenças, morte, natureza, espírito, sobre pecados. Porém, os religiosos legalistas não entenderam o comportamento de Jesus, e há um distanciamento ainda maior entre eles. Diante de tamanho poder, as pessoas tiveram que tomar a sua decisão. Parte do povo se aproxima, seguindo, outra parte admira, porém prefere ficar olhando de longe sem se envolver. Também aqueles que ficam indignados com as escolhas de Jesus e partem para o conflito. O mesmo vale para nossos dias. Atendemos prontamente ao chamado ou fazemos como os demais grupos em que o eu fala mais alto? Finalizando, vou deixar 2 passagens. Mateus 12,32. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Verso 24, porque qualquer que quiser salvar a vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. É isso, queridos, que sejamos um, que caminhemos em unidade com Cristo. Assim chegamos ao fim de mais uma mensagem diária. É uma honra compartilhar das Escrituras. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.